Minha alegria e minha satisfação, e eu cumprimento mais uma vez meus amados irmãos, companheiros, servas do Deus Altíssimo, todos os ouvintes, tementes da fé, todos quantos são arrolados para essa oração em nome de Jesus Cristo. Meu nome é Pastor Sérgio Gomes, estou a serviço de Deus, graças a Deus mais uma vez, para dar a minha devida contribuição. Eu desejo hoje que você que esteja em meio a uma situação de esperança, que Deus possa virar o seu cativeiro. Diante do onipotente poder de Deus, o Senhor me levou até a palavra no livro de Jó, no capítulo 42, eu vou ler o verso 10, e assim, para a honra e glória do nome do Senhor, nós vamos seguir nessa estrada da salvação em oração. Diz assim a palavra do Senhor: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Soberano, divino, reto, justo, santíssimo, onipotente, onisciente e eterno Deus. Encoraja-me, ó Deus, segundo a tua graça, poder e misericórdia, para que adentre mais uma vez diante da tua permissão, compaixão, piedade, misericórdia, a trabalhar, ó Deus meu Pai, para o meu Senhor. A palavra do Senhor, sagrada, divina e eterna, ela diz: trabalhai não somente pelo pão que perece, mas pelo pão que não perece, Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui estou eu, ó Deus amado e poderoso, teu servo, ó Deus e meu Pai, a cumprir o desejo do teu coração. Estou desejoso, ó Deus, na caminhada da oração, trazer aos meus amados irmãos, companheiros e companheiras em Cristo, os ouvintes, os tementes da fé, a esperança que há na palavra viva do Senhor. Houve um homem, ó Deus, chamado Jó, que durante longos meses, ó Deus, como dizem os estudiosos, assim ficou em meio ao cativeiro. E durante muito tempo, Senhor, esperava ele, então, o grande dia, que o Senhor pudesse assim virar a sua sorte, o seu cativeiro. A palavra do Senhor nos dá uma base espiritual muito gloriosa, para que assim possamos prosseguir em oração. Diz a palavra do Senhor no livro dos Jó, capítulo 42, no verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuíra. Amados queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, todos quantos esse áudio está ao seu alcance, nós observamos um detalhe, que quando a grande notícia chegou da parte de Deus para a vida de Jó, ele estava ocupado fazendo algo para os seus amigos. Ele estava orando em prol dos seus amigos. Então aqui, esse é um momento glorioso que nós aprendemos que nós devemos nos ocupar. Nós devemos trazer verdadeiramente diante do Pai, do Filho e de Deus Espírito Santo uma ocupação em que nós possamos estar assim intercedendo por terceiros. Não somente intercedendo, mas fazendo sempre alguma coisa pelo próximo. Eu vejo que é do agrado de Deus que cada um de nós possa se ocupar, uma vez que todos nós necessitamos de virar alguma coisa que seja o nosso cativeiro. Nem sempre o cativeiro é o algo maior que nós temos que virar. Às vezes temos coisas que perduram há muito tempo, e nós vemos o que o próprio Jó, ainda que tivesse num estado de tanta dificuldade, num estado de uma experiência intensa de luta e aflição, ele ainda se ocupou a fazer alguma coisa por um terceiro, que eram os seus amigos. Eu aqui, diante da graça divina de Deus, no caminho desta oração, desejo muito que fique registrado, segundo a piedade, compaixão e misericórdia de Deus, no livro da vida, que eu me ocupo, não apenas para operar
a minha própria salvação, mas desejo estar ocupado para que meu irmão, minha amada irmã querida e verdadeiramente os ouvintes, os tementes da fé e todos quantos estão arrolados dentro da capacidade divina de Deus, que esse áudio chegue ao seu coração e aos seus ouvidos. Nós observamos que cada um de nós deve, na verdade, olhar para experiências verdadeiras que Deus trouxe no mundo antigo e traz até o dia de hoje. É uma lição perpétua, não é uma lição momentânea, é uma lição perpétua. Ou seja, Deus está nos mostrando que quando Jó estava orando pelos amigos deles, então verdadeiramente brotou dos altos céus com um milagre divino, perpétuo e eterno, que Deus virou o cativeiro de Jó. Então diz a sua palavra de forma muito gloriosa no verso 12: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E assim teve também outras bênçãos da parte de Deus, que aqui ficaria muito extenso eu assim falar. Eu glorifico, exalto e bendigo a Ti, Senhor, porque Tu nos leva à Sua palavra divina, eterna e infalível. Nós sabemos, ó Deus e meu Pai, que a Tua palavra, ela é escudo e broquel. Ela opera uma ciência extraordinária e magnífica. E diz a Tua palavra que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Eu aqui estou, ó Deus, a trazer a minha devida contribuição para que homens, mulheres, ouvintes, ó Deus, servos e servas de Deus, companheiros e companheiras em Cristo, todos, absolutamente todos, possam ser contemplados e assim possam ter a grande vitória de ver o seu cativeiro virado. O cativeiro virou quando ele, na verdade, começou a aquietar a sua alma, a aquietar o seu espírito e começou a se deleitar, ainda que em meio às lutas e provas. Alguém deve perguntar, mas quem vai se deleitar? Ora, irmãos, a palavra do Senhor mostra que Jó veio a desacelerar tudo quanto pensava sobre Deus. E aqui, de repente, num momento único, extraordinário, Jó resolve então a orar pelos seus amigos, após uma grande intervenção divina. Eu desejo, nesse momento de oração, que o irmão querido, a irmã ouvinte, possa dar a devida oração nesse momento a Deus e assim ouvir o que o Espírito Santo de Deus está nos falando pela sua palavra. A palavra diz que assim mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e o Senhor lhe deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Ó querido Deus, amado, soberano divino, eu sei, Senhor, que há muitos homens, mulheres, ó Deus, servos e servas de Deus em prova, precisando virar o cativeiro, precisando virar a luta, as provas, as dificuldades. E muitos já dizem para Ti que não aguentam. Mas eu sei, Senhor, que Tu não dá prova alguma a homem nenhum que ele não possa suportar. Estou eu aqui em nome de Jesus Cristo, a Deus, como testemunha diante do Senhor, que quantas provas já me foram dadas, Senhor, e louvado seja o Teu nome, até aqui o Senhor me ajudou. Eu desejo passar a minha experiência, ó Deus, como homem, ó Deus eterno, companheiro em Cristo Jesus, para todos quantos me ouvem nesse momento de oração. A oração, ela pode muito em seus efeitos, mas é necessário que os homens, mulheres, ouvintes, possam assim perseverar, porque Deus não tem verdadeiramente nenhum filho mimado. Haja visto que o Salvador, o seu Filho glorioso, passou na cruz do Calvário, mas ele passou e em nenhum momento ele pediu para que Deus parasse com isso ou com aquilo. Ele permitiu que Deus fizesse tudo aquilo que assim deveria ser feito, segundo foi devidamente escriturado na sua palavra. Esse é o momento em que Deus pode realmente virar o seu cativeiro, mas em nenhum momento você vê um escândalo por parte da vida de Jó. Ele vai desacelerando
aqui de repente, ele já está orando não apenas por si, para que possa aguentar, passar e transigir por toda essa prova, mas também ele é surpreendido. E aqui o texto diz que ele estava orando pelos seus amigos, ou seja, estava ocupado fazendo alguma coisa por um terceiro. Esse é um caminho que nós devemos entender da parte de Deus, que a palavra do Senhor diz que nós devemos servir a Deus com alegria e força. A minha alegria também me dá forças para que eu possa ver a tua vitória, você como ouvinte, a tua vitória do homem, da mulher, a vitória da minha irmã e a vitória do meu irmão, dos companheiros em Cristo, sejam eles até mesmo veteranos. Nós sabemos que possamos nós, assim, em todo o tempo, nos ocupar, sempre como Deus nos diz na sua palavra. É bem verdade que é de ultra e fundamental importância entender os 2 mandamentos que Deus nos dá, para que assim todos nós possamos ruminar como coisa natural. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento. Mas a palavra do Senhor diz simultaneamente: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ó, que alegria e entendimento é saber que Deus é o verdadeiramente abençoador das nossas vidas. É aquele que verdadeiramente nos põe em grandes provas, mas também nos tira. E é necessário que nós não devemos desperdiçar esse momento, deixando escapar de forma muito incrédula a nossa oportunidade, como assim muitos homens deixam. Mas na palavra do Senhor, em meio aqui, à base desta oração, eu vejo que Deus assim dá um coração ao próprio Jó, que ele ali precisa ser nutrido, alimentado, mas ele nesse momento também dispara para ajudar aos seus amigos. Eu aqui, como servo de Deus, eu desejo também que você entenda que eu poderia naturalmente estar ocupado em outras coisas, não, mas essa é minha obrigação, estar ocupado com os negócios sagrados divinos de Deus. E não me importa em quantas pessoas haverão de chegar a esta oração. Se ela tiver que se multiplicar, o onipotente Espírito Santo de Deus vai distribuir em cada casa, em cada residência, em cada lar, em cada homem, em cada mulher que ora esteja necessitado de ouvir uma palavra, porque muitas das vezes não sabe nem o endereço de onde pode se colocar, quando assim a sua aflição, a sua angústia e o seu problema se dá. A palavra do Senhor está dizendo aqui que Deus virou o cativeiro de Jó, Deus virou a sorte de Jó, e muitos daqueles que estão ao alcance da minha oração estão naturalmente vivendo uma intensa e muito profunda prova. Todavia, assim como Deus foi diante da vida de Jó, quando ele estava orando pelos seus amigos, assim também Deus pode alcançar a sua vida quando você definitivamente deixar de olhar só para você. Olha para um próximo, olha para um companheiro, por uma companheira que você nem conhece. Todavia, as nossas orações podem muito em seus efeitos. A oração do homem de Deus Jó já passaram-se há milênios, mas muitos homens basearam sua vida no comportamento de Jó, desacelerado. Então, quando Deus viu a vida de Jó já intercedendo por amigos, aí o Senhor disse: basta, vou cessar com esta prova. E não obstante cessando, diz a palavra do Senhor desta forma: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Querido, querida irmã, não se desespere. Você não é a última mulher da terra que passa a prova. Você, querido ouvinte, não é o último homem que está passando prova. Os servos e servas de Deus não são os últimos. Nós somos à frente de muitas outras gerações que já passaram provas e mais provas. E, naturalmente, eles foram olhar a Escritura Sagrada e viram que Jó teve uma grande vitória da parte de Deus, e que Deus abençoou muitíssimo o último estado de Jó, mais do que ele tinha inicialmente. E a palavra do Senhor diz que verdadeiramente o Senhor
deu-lhe tudo em dobro e muito mais do que ele tinha naqueles dias passados. Então agora, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre, eu desejo que você tenha força, perseverança, fé, paciência, esperança em Deus, porque eu tenho certeza, irmãos, que Deus é com você e é com todos nós, e há de virar esse cativeiro que perdura já por algum tempo. O que nós aqui aprendemos é que não devemos dar sequência na murmuração, na indignação, não devemos dar sequência às obras que se lançam à corrupção. Jó estava naquele momento tão confiante que Deus iria chegar, ele não sabia a hora nem o dia, que até então resolveu orar pelos seus amigos. Eu estou orando aqui por todos quantos estão ao alcance desse áudio, que possam meditar nessa palavra, que o seu cativeiro, ele não vai perdurar como você pensa por anos ou anos mais, não. Deus vai virar o seu cativeiro. Basta que nós venhamos seguir os exemplos dos homens da antiguidade, como o Senhor nos ensinou. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou uma palavra muito gloriosa, que nós devemos não apenas trabalhar pelo pão que perece, mas devemos trabalhar pelo pão que não perece, Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu aqui estou trabalhando para que Deus possa acrescentar maior fé, maior entendimento, maior sabedoria, maior temor, maior reverência, maior verdadeiramente, convicção. Irmão querido, irmão amado, eu não estou trazendo para você uma história de uma fábula, eu estou trazendo para você uma verdade de Deus. O cativeiro de Jó foi virado quando ele orava por um terceiro, que eram seus amigos. O teu cativeiro certamente vai ser virado, mas não é necessário que você faça um esforço, conforme a palavra de Deus nos demonstra que Jó vinha fazendo. E de repente, quando um dia ele ora, não previsível pela vida de Jó, a Bíblia diz que Deus então vira o cativeiro dele, e não obstante vira, irmãos, mas também lhe acrescenta o dobro de tudo quanto ele tinha antes. Teve uma vida muito mais abastada do que então ele assim gozou uma vez no processo anterior. Eu desejo que em nome de Jesus esta oração possa entrar não apenas no teu lar ou simplesmente no teu celular. Eu desejo que ela entre no teu coração e que você, mulher, que ora precisa que vire o seu cativeiro, você, homem, ouvinte e companheiros, nós possamos crer. Da mesma forma que Deus interrompeu o cativeiro de Jó, Deus vai interromper o teu cativeiro em nome de Jesus. Que Deus nos dê graça, sempre força e fé para caminhar, não apagados, entristecidos, amuados, como caminham aqueles que não têm esperança. Jó estava tão aceso, tão convicto que a sua vitória ia chegar, que já estava se dando, na verdade, em temor e tremor e ocupando-se com a oração pelos seus amigos. Eu aqui não te vejo, não sei qual é o teu nome, não sei onde você mora, mas uma coisa eu sei, querido: esta oração, ela muito pode em seus efeitos. Para aqueles que creem, eu não acho que Deus vai virar o seu cativeiro. Eu tenho certeza, porque Deus não vai dar uma prova para um homem além daquilo que ele possa suportar. Está chegando a sua hora, está chegando o seu momento. Então, não desperdice essa oportunidade. Vá fazendo, como diz a Escritura Sagrada, a tua vida de oração, a tua vida de convicção de que Deus é fiel, e que Deus é real, e que Deus é justo, Deus é benigno, Deus é magnífico. Assim como atendeu a Jó, vai atender a você irmã, a você irmão, a você ouvinte, a você temente na obra sagrada de Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus é poderoso para colocar definitivamente um ponto final, e assim Deus virá, assim lançar, definitivamente aos olhos de todos e tudo. Bom, o cativeiro acabou. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para que assim, em todo tempo, nós possamos ver o cativeiro ser virado, não apenas nos dias de Jó, mas nos dias de hoje. Que o Senhor possa nos dar força e graça, nos perdoe de todos os pecados, nossos erros, nossas faltas, que Deus possa nos ajudar
a nos perdoar, a sermos perdoados de tudo quanto nós estamos errados, não quando não deveríamos, né, irmãos? Em nome de Jesus Cristo, eu quero entregar esta oração para que ela seja colocada no gasofilaço sagrado de Deus, no tribunal de Cristo, e de lá nós possamos receber as devidas providências. Que Deus abençoe aos queridos amados, mais uma vez, irmãos e ouvintes, e que nós possamos assim enviar esta oração definitivamente ao tribunal de Cristo, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Esta oração em que aqui o Senhor nos deu, eu aqui vou terminar recitando esta palavra. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro de tudo o que antes possuía. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém, irmãos. Amém e amém. Contribua com esta obra, por favor. Deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.